Olá, começa mais um Café com Autoridade. Programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje, em nossos estúdios, temos a grata satisfação de receber duas sumidades do direito, Dr. Pascoal e Dr. Edson. Primeiro, Dr. Pascoal, que é conselheiro da OAB São Paulo. Boa tarde, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Amaral. Eu que agradeço pelo convite, de mais uma vez estar aqui levando alguma informação útil aos telespectadores, programa que já vem avançando há alguns anos, Então, de modo que é eu que agradeço pela oportunidade. E o Dr. Edson Carvalho dos Santos, que é secretário-geral da Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Obrigado também, doutor, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui no seu programa e um prazer sempre retornar, ver o pessoal da casa, o Paulo Contim, e estarem diretamente conectado aí com os telespectadores. Doutores, é de praxe do nosso programa trazer informações que para os senhores técnicos do assunto pode parecer um tanto quanto elementar. Mas nós que não somos do métier, do jargão jurídico, nos vemos na obrigação de fazer algumas perguntas básicas. Para que serve o direito na vida de um cidadão, doutor? O direito, ele serve justamente para as pessoas buscá-lo, a justiça, Por quê? Então é através do direito que se você distribui a justiça, A cada um que tem aquele direito, Então, se a gente vivesse numa sociedade que não tivesse litígios, então não haveria a necessidade do direito, E também da justiça, Então, como nós vivemos numa sociedade litígio, constante conflitos de interesses, então há necessidade do direito atuar para distribuir a justiça, Mas, doutor, a justiça tem três verdades? Vou dirigir essa pergunta ao doutor Edson. Tem a verdade da parte A verdade da parte B e uma verdade consensual, ou seja, quando você dá ouvido a uma das partes, normalmente ela tendencia a lhe convencer e muitas vezes lhe convence. Quando você dá ouvido a outra parte, se repete o mesmo fato e aí um juiz ele vai ter que deliberar sobre uma verdade ou outra. Me fala um pouquinho sobre esta matemática ilógica ou esta matemática não exata que é o direito. Eu digo que o direito não é uma matemática. Não é uma ciência exata. O direito, por incrível que pareça, é bom senso. É bom senso. Pessoas que não conhecem o direito, pessoas que nunca tiveram acesso a uma norma jurídica, a um código penal. Tanto é que no primeiro artigo do Código Civil diz assim, ninguém é isento de desconhecer a lei. Quer dizer, todos têm... A ignorância não vai lhe privilegiar. Isso. E o direito, sendo o bom senso, qualquer pessoa, isso é natural, porque você pode observar, isso acontece quando nós ainda crianças, quando nós fazemos alguma coisa errada, o que nós fazemos? Escondemos. Dos pais, escondemos daquelas pessoas. Pelo menos tentamos, doutor? Por quê? Porque nós temos o bom senso, nós sabemos o que é o justo e o que não é o justo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então o direito é o bom senso, é coisa simples, não é matemático. É uma ciência não exata. É uma ciência natural. E se não houvesse os litígios, talvez nós não estaríamos vivendo nesta oportunidade que talvez não teria advogados, Não haveria necessidade, E muitas vezes um advogado deve se ver de maneira bastante, um tanto quanto difícil, de delegar, de decidir, porque tem um ditado jurídico que diz que o que não está nos autos não faz parte do processo. Não está no mundo. Não está no mundo jurídico. Então, mesmo que as evidências da emoção apontem para uma determinada tendência, o que se não pode ser provado aquilo, o juiz não vai poder deliberar pelo seu sentimento. Mas o juiz ele tem a obrigação de prestar-lhe a jurisdição dele, que ela é investido, Então, vamos supor, se não estar na lei, tem que estar em algum lugar. Nessa introdução, na lei de introdução do Código Civil, ele traz as fontes do direito, Então, vamos supor,
Se o juiz, ele pode se valer da lei, da jurisprudência, que a jurisprudência são fatos são antecessores, julgados, né, a respeito de uma determinada matéria que se tornaram praticamente lei. Porque a reunião de jurisprudência ela pode conduzir uma lei. Né? Bom, então se o juiz não tiver à sua disposição nem a lei, nem a jurisprudência, ele pode se valer dos usos e costumes. Né? Então não pode se julgar. Então o juiz ele precisa prestar essa jurisdição. Né? Então o que é submetido a ele precisa julgar. Doutor, uma questão que me ocorreu com essa sua exposição. Os advogados, os juízes deliberam sobre uma Constituição. E estes advogados e juízes estudaram longos 5 anos, prestaram o exame da ordem para poder exercer sua função, prestaram concursos para exercer as leis escritas pelos vereadores e pelos deputados. Está correto isto? Está correto. Que não necessariamente precisa ter o mesmo grau de instrução dos delegados eleitorais, enfim, então abrangendo todo o corpo jurídico. Não há uma certa incoerência nesta situação? A princípio sim, né, meu prezado Amaral. Mas o que nós temos? Tanto o vereador como o candidato, o deputado federal, estadual ou senador. Eles legislam. Eles legislam. Por que eles legislam? Eles estão lá porque representam o povo. Perfeito. Não é verdade? Então, nem sempre o que você coloca, nem sempre ele é dotado de conhecimento jurídico para elaborar uma lei. Tá certo? Mas ele tem assessoria, tem toda uma estrutura para que ele possa elaborar uma lei. Então, ele de certa forma, ele representa a vontade do povo, não necessariamente num jargão técnico judiciário, depois isso passa por uma apreciação jurídica para adequar os termos e para ver se não há inconstitucionalidade também, exatamente. Contrariedade da lei. Exatamente. Porque o nosso Código Civil, o nosso Código Penal, ele é um tanto quanto antigo, mas ainda válido, né, doutores? Os nossos códigos, apesar de antigos, eles são pertinentes. O que parece, no meu entendimento, que falta um pouco é a execução desta lei. Isto também é uma verdade? A lei, para ser aplicada, você tem que primeiro, não é olhar as letras mortas, porque se você fechar um livro lá, o Código Penal, é morto, não existe. Quando você abre, você interpreta e vê o espírito da lei, o que a lei está querendo dizer, isso é o juiz, o advogado, o promotor, o delegado, para analisar e, dentro da sua competência, distribuir aí o melhor possível para se fazer a justiça. O juiz aprende a julgar, o promotor aprende, desenvolve com o tempo o seu mistério, o advogado desenvolve a capacidade de descobrir, de esmiuçar a lei para mostrar, tanto para o promotor como para o juiz, o verdadeiro sentido daquela norma. Isso só que, falando em fato, muitas vezes, doutores, não se pega o mérito da ação, se pega a interpretação da legislação. Não é uma tática comum dos advogados não levar em questão se o acusado cometeu ou não cometeu aquele ato, mas se a forma com que foi abordado, se foi flagrante, se não foi, se as provas elas são questionáveis ou não, então deixa-se um pouco o fato, o mérito do fato de lado e se debate a lei. E com isso, houve um caso em específico, que uma pessoa, ao ser julgada, contratou 12 advogados. E quando faltava mais de 30%, tinha que postergar as audiências, e ele ia manobrando até que ele completou 75 anos de idade, e aí ele caiu numa imunidade de idade. Acho que vocês sabem do que eu estou falando. Existem essas práticas, essas artimanhas jurídicas? Acho que você está entrando mais ou menos no campo criminal, né? Sim. Então, talvez o doutor Edson pudesse explicar esses recursos que é possível na área penal. Umas artimanhas, né? São recursos perfeitamente cabíveis, mas todos legais. Né? Que beneficia o réu, acaba beneficiando o réu. Exatamente. Tudo é legal. O problema é que em você aplicar a legislação
quando surge o fato concreto, há às vezes uma omissão, um erro, não por vontade, por dolo, de querer praticar o erro, mas há sempre um probleminha, sempre deixado uma peninha ali que o advogado, um bom advogado, vai olhar, observar e vai dentro daquele brecha que ele encontrou, é o caminho que o advogado encontra para dizer a lei não foi bem aplicada. Por isso que acontece muitos fatos e até causa trauma na sociedade quando você fala, olha, alguém foi, porque a pessoa foi solta, ele matou, sim, mas na prisão em flagrante e outros atos, né, persecutórios, esses atos então são falhos. Doutor, o senhor tocou num ponto que é um sentimento meu, e com certeza de muitos, porque eu já ouvi falar várias vezes. O rico, a pessoa de maiores dotes, que contrata um bom advogado, tem mais chances de ser absolvido que um pobre. Isso é fato? Eu vou te dar um exemplo de que isso não é um fato. Porque quando houve, vou entrar num campo assim, já não está esquecido, mas é evidente, está em evidência, que é o caso do mensalão. Quando no mensalão se contrataram advogados dos mais famosos, dos mais ricos em cultura jurídica, sim, e lá presente no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, havia um defensor dativo, porque teve um dos réus que disse que não tinha condições financeiras para pagar, e foi um defensor dativo. E esse defensor dativo, ele mostrou uma capacidade que os outros quase todos não observaram. E ele obteve, inclusive, o desmembramento do processo do cliente dele, separar e levar para uma outra... Colocar tudo num caldeirão só e misturar. Você vê. Então não adianta você ter 10, 12 advogados, 15. Lógico que quanto mais você estiver pensando, melhor. Mas para trabalhar um advogado, trabalha em nome de todos, de um escritório. Isso é fantástico, isso é muito bom. Mas dentro da lei, não tem como você fugir. Não tem. Doutor Pascoal, havia um delay, por assim dizer, nos processos cíveis, trabalhistas, acho que nem tanto, de 4, 5 anos. Esse prazo ainda é tão grande assim, se eu quiser litigar com alguém, ou se eu estiver tendo que me defender para alguém, esses processos vão levar, às vezes, uma década? Ainda estamos nesta morosidade? E o que justifica isto? Sem dúvida, né? Você entra numa seara que é o anseio de todos os nossos jurisdicionados, né? Todos querem uma justiça célere, uma justiça rápida, e nem às vezes isso acontece. E o que você coloca na sua pergunta é verdade. A nossa justiça ainda é muito morosa, mas demais. Isso varia de estado para estado. Hoje, por exemplo, no estado de Minas, que eu advogo, um recurso não leva mais que 3 meses. Um recurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não leva mais que 3 meses. Ao passo que no nosso judiciário paulista, um recurso pode levar 3, 4 anos. Né? Isso, o nosso presidente do tribunal tem dito aí aos 4 cantos do nosso país, que nós temos o maior judiciário do planeta, com milhões, mais de 20 milhões de processos represados, mais de 2.000 juízes para uma população, né, de quase 300 mil habitantes. Né? Então, é um judiciário realmente grande, né? E ele, estruturalmente, ele não tem essa capacidade para atender essa demanda. Felizmente, meu querido Amaral, a demanda é grande porque a gente constata que a população está buscando a sua cidadania, está buscando o seu direito, né? Só que esse direito, a pessoa que vai buscar, ele perde um pouco a expectativa por causa dessa morosidade que você está falando. Essa morosidade, doutor, desculpa, posso? Eu vou pedir licença para os senhores, um instante a gente retoma nesse assunto logo após o comercial, que a vinheta já foi solta, estamos aqui exatamente no meio do nosso programa e voltamos já.
tempo. De volta com o Café com Autoridade, falávamos aqui com os doutores Edson e Pascoal sobre a morosidade dos processos. E a palavra estava com o senhor, doutor Edson. O senhor queria fazer o seu comentário sobre esta morosidade. Eu só queria complementar a burocracia que atravanca tudo, em todos os níveis. E todos os cargos, em todos os lugares você tem a burocracia. O fórum é muito burocrático. E isso aí realmente emperra o judiciário. E nós temos não só isso, mas nós temos parte pessoal, material, nós temos a parte física, a estrutura física. Hoje, por exemplo, a Vara de Família em Osasco está num fórum, num prédio, onde realmente não deveria estar. São espaço físico muito pequenos, Foi um provisório não tem como colocar funcionários. Já nós, no início da Justiça da Família, nós entrávamos dentro da sala, hoje nós somos atendidos fora da sala, da sala onde estão os processos, não sei para onde a gente vai. E não tem jeito de ampliar, então parou ali. E os processos continuam aumentando cada vez mais. Há muitos fatores que prejudicam o andamento processual, não é só isso. E sem contar também a quantidade de litígios, né? É muita gente brigando por muita coisa. Parece-me que em Osasco cerca de 10 mil. E as pequenas causas? Não era uma solução que, a princípio, é como se fosse o supermercado que tinha o caixa rápido, mas o rápido também está lento hoje. Até as pequenas causas se tornou o processo moroso porque se avolumou. São muitos os pedidos, são muitos os litígios. É moroso diante daquilo que se projetava. O andamento para resolver logo, vamos dizer, em um mês, já leva 60 dias, 90 dias, 120 dias, a citação, até resolver o litígio, são muitos. Sim. Então isso aí prejudica muito. Hoje no juizado, por exemplo, Amaral, se você entrar com um processo hoje, você vai ter uma primeira audiência, você vai ter só em março do ano que vem. Nossa. Então, quantos meses, né, nós estamos falando? E depois ainda de tramitado e julgado, tem recursos. Tem recursos também. Daí tem o superior, supremo, superior. E depois vai para as estratosferas que... não quero... Perde de vista o processo. Já perde de vista. Mas, doutor, trazendo agora um pouquinho para o cotidiano. O senhor como conselheiro estadual da OAB, esse é um cargo eleito, é um cargo que o senhor foi... Cargo eletivo. Por votos, o senhor se colocou nesta situação, nesta condição. E o que faz um conselheiro da ordem? O conselheiro, né, estadual, ele, como foi dito a ele, é um cargo eletivo. Fomos eleitos em 2012, né, para um mandato de 3 anos. Então está terminando, está expirando, né, dia 31. Ele termina essa minha função na OAB São Paulo, né? Perfeito. E o conselheiro, ele representa o conselho numa determinada região, né? Ele é também, faz parte também a OAB São Paulo, o conselho seccional, ela funciona como uma segunda instância nos processos disciplinares, éticos disciplinares. Então, ela seria a segunda instância estadual para os processos disciplinares. Então, o que faz um conselheiro nessa questão? Ele é um relator do processo. Então, todos os conselheiros são relatores de processos éticos disciplinares. Isso é uma função. Doutor, desculpa, como eu já comentei, os jargões, o métier dos senhores é bastante técnico. Deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo. Processos disciplinares de quem? Dos advogados? Dos advogados. Então vocês não julgam os méritos do mero mortal, do cidadão comum. Nós julgamos os nossos pares. Os pares. Os pares. Então, é como se fosse, fazendo uma analogia baratinha aqui, é como se fosse uma corregedoria no nível de polícia. É a polícia que julga a polícia. Vocês são os advogados que julgam. O AB julga os processos contra os advogados. Os advogados. E normalmente quem litiga contra os advogados são clientes insatisfeitos? Clientes satisfeitos. Assim, generalizando. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E aí vocês têm esta
esta função. E o senhor me disse que está já encerrando o prazo de 3 anos ao qual o senhor foi eleito. E a sua pretensão é se candidatar à reeleição para este mesmo cargo? Não, nós vamos, a nossa pretensão é ser candidato, né, já registramos inclusive uma chapa, né, que é encabeçada por mim, de volta à subseção. A subseção, A o senhor diz subseção aqui, de Osasco. da qual o senhor foi presidente Isso, durante então, a nossa pretensão é essa, voltar a ser presidente da nossa subseção. Né? Lá, que eu venho do povo, eu gosto de ajudar, eu tenho a minha atividade social, como nós já representamos muitos anos, muitas vezes a OAB, e uma dessas vezes eu tive o doutor Edson como meu vice-presidente, né, que foi uma gestão também com muito êxito, e agora nós vamos voltar. Né? Para que a gente voltar para a ordem novamente? Então, as pessoas questionam isso. Né? Poxa, de repente vai ver lá por que aqueles 2 velhos de cabelo branco estão fazendo lá nessa entrevista? Né? É exatamente isso que nós queremos fazer. Nós queremos voltar para a subseção, tá certo? Porque tem algumas coisas que nós precisamos resolver que ainda estão mal resolvidas. Perfeito. Essa questão da morosidade precisa ter uma intervenção da ordem. Não só da ordem, da subseção, mas da ordem estadual e da ordem federal. Então nós precisamos, essa força que a advocacia tem. Mas pode haver uma intervenção e uma solução regional? Ou seja, a morosidade é um mal que assola a nação. Perfeito. Mas você consegue, de forma pontual, de forma regional, por exemplo, numa subseção de Osasco ou numa seccional, foi assim que o senhor denominou? Isso. Uma seccional de Osasco, você conseguir, de alguma forma, agilizar esse processo e ele se tornar modelo para os outros? Claro, é mais ou menos dúvida. isso? Pode sugerir soluções para a morosidade, como a Ordem vem fazendo isso há muitos anos. A Ordem é uma parceira do Tribunal de Justiça, a nossa seccional de São Paulo é uma parceira do Tribunal de Justiça, como a subseção de Osasco é uma parceira do Poder Judiciário local. Nós apresentamos soluções. Né? Durante a nossa gestão, a minha gestão e do doutor Edson, nós sugerimos muitas coisas boas. Eu te cito vários exemplos que nós contribuímos para que essa morosidade da justiça seja mais... O senhor diria, então, que uma das maiores preocupações seria esta agilidade na forma de atuação? Hoje é, sem dúvida. Isso aí vem diretamente a favor do usuário, do direito. Usuário. A pessoa que precisa da justiça, ela precisa com urgência. Né? Tem determinados casos que não pode esperar. Né? Em casos que envolvem a vida. Né? Então, esses casos não pode esperar que a justiça dê, depois de vários anos, a prestação jurisdicional. Né? Doutor, e o senhor, uma vez, hoje, ocupando o cargo de conselheiro estadual da OAB, pleiteando o retorno à presidência da OAB, da seccional de Osasco, vai deixar descoberto o cargo de conselheiro ou o senhor tem uma sugestão para a ocupação deste cargo? Oportuna a sua pergunta, com a presença aqui do meu querido Edson. Nós pedimos para o Edson, né, para que ele pudesse nos representar no Conselho. Né, como, já uma pessoa que trabalhou junto, da qual o senhor confia e sabe que ele vai continuar respondendo à altura do trabalho que o senhor desenvolveu. Como nós dissemos no final, no início, nós vamos ter eleições nas subseções e nas seccionais. Né? Nas seccionais. Então, em São Paulo nós temos várias chapas também. E nós estamos apoiando uma chapa. Perfeito. Em São Paulo. E essa chapa é encabeçada pelo nosso querido amigo, doutor Ricardo Saeg. Né? Então, nós apresentamos como sugestão 2 pessoas aqui da nossa região. Uma é o doutor Edson e outra é o doutor Osmar César. Né? Então, nós queremos e pedimos, né, para que essas pessoas nos representem na seccional paulista, né, que tem uma larga experiência e, sem dúvida nenhuma, vai atender os anseios da advocacia da região. Muito bem. Doutor Edson, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, nos dar a oportunidade
de trazer aqui um pouco do seu conhecimento e pegando o gancho do Dr. Pascoal quando disse 2 senhores de cabelo branco. Poxa vida, quem dera nós tivéssemos a visão dos orientais, que velhice é sinônimo de experiência, né? Então, agradeço a sua presença no nosso programa. Eu vou fazer uma correção. Você tinge o cabelo? Os meus cabelos encanecidos, embora já dá na moldura entender que nós somos experientes, velhos, mas eu tenho 71 anos. Eu brinco sempre que eu não sou velho. Eu ainda sou um menino e com muita disposição para o trabalho. Não só na minha vida cotidiana, no meu trabalho profissional, mas o trabalho que eu venho prestando na sociedade há muitos anos, em Osasco. E esses cabelos encanecidos não mostram uma velhice, mas mostram uma experiência. Sim. Experiência muito grande. E a lei diz que eu sou idoso, mas eu sinto que não sou. Jovem há mais tempo. E brinco sempre. O ano passado eu fiz 26 anos. Esse ano eu fiz 25. O ano que vem eu vou fazer 24 e assim por diante, porque eu estou ficando cada vez mais jovem. Que maravilha. E com vontade de trabalhar para fazer tudo pela sociedade, fazer pela comunidade, fazer pela OAB, pela associação comercial da qual eu sou conselheiro. E digo a você, na associação comercial eu sou um dos vice-presidentes. E eu estou, dentre todos que estão lá, eu sou mais antigo, não velho, né? Eu sou mais antigo. Isso é muito Eu estou bom. na associação comercial há 38 anos. Meus parabéns. Dr. Pascoal, obrigado pela presença no nosso programa. Eu que agradeço aí também a presença do Dr. Edson, né, que contribuiu com decisão aqui ao nosso bate-papo, né, e agradeço você pela oportunidade, né, colocando à sua disposição aí o que é possível também da gente prestar esse serviço de utilidade pública à nossa população de Osasco. Muito obrigado. O Café com a Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.